Olá a todos, estou gravando esse vídeo para falar sobre o método da bissecção e também fazer a implementação na linguagem C. O meu nome é Wanderson, eu faço o curso de Ciência da Computação no Instituto Federal do Ceará, eu estudo no campus de Tianguá. Aqui vocês podem ver meu e-mail e meu WhatsApp, tá bom? Caso vocês queiram estudar, me enviar críticas construtivas, tá bom? Eu até prefiro que seja enviado pelo WhatsApp, porque é uma forma de eu interagir bem melhor com vocês, tá bom? Hoje eu vou fazer a implementação desse algoritmo, que é o algoritmo da bissecção, né? Que é um algoritmo de um método do cálculo numérico que visa encontrar as raízes de uma função de forma aproximada, tá? Aí o algoritmo está aí, ó. Ele funciona da seguinte maneira: primeiro você tem que ter uma função contínua no intervalo a e b, e a função de a vezes a função de b tem que ser menor do que zero, o que é o teorema de Bolzano, né? Que confirma a existência de pelo menos uma raiz nesse intervalo aí. Os dados iniciais que a gente precisa ter para poder fazer o método da bissecção são o intervalo inicial, que é o que você tem um A e tem um B, que são os extremos do seu intervalo, e uma precisão desejada. Você pode colocar uma precisão de 1%, de 2% e assim sucessivamente, de acordo com a sua necessidade, tá bom? Aqui no segundo passo do algoritmo, a gente tem se B menos A, se o ponto B menos o ponto A for menor do que a precisão, então você encontrou um bom chute para a raiz que você deseja, tá? Aí se for, então escolha para a raiz qualquer valor pertencente ao intervalo A e B. No caso a gente vai utilizar o ponto médio entre esses dois valores, tá bom? Para a nossa raiz. No terceiro passo você tem a continuação, né? Caso não seja satisfeito logo de primeira, que é o número da sua interação. Depois você vai ter um x, que você vai calcular o meio entre esse intervalo, tá bom? Aí você vai ter que colocar a mais b e dividir por 2, para você encontrar o ponto do meio entre esses dois extremos do seu intervalo, tá bom? Aí depois você vai verificar se a função de a vezes a função do x encontrado ela é maior do que zero. Se ela for maior do que zero, aí você vai ter que colocar o a igual ao x que você encontrou e depois ir para o passo 7, que é se você tiver b menos a menor do que a precisão que você tem, aí você vai escolher para a raiz qualquer valor pertencente ao intervalo a e b, tá bom? Que, como eu já falado anteriormente, vai ser um valor no ponto médio entre esse intervalo. Caso contrário, se f de a vezes f de x for menor do que, quer dizer, menor ou igual a zero, você vai ter que colocar o b igual ao x, tá bom? O passo 8 é uma incrementação novamente para continuação do loop, né? Que, como vocês vão ver na implementação mesmo, para valer, em linguagem C, nós vamos ter que passar também para o nosso método uma quantidade máxima de interações para que não ocorra um loop infinito, tá bom? Dando continuidade aqui, vou sair aqui. Eu vou primeiro mostrar a vocês no GeoGebra como funciona essa questão do método da bissecção, para que vocês consigam visualizar melhor o que está ocorrendo a cada passo, tá bom? Vou colocar aqui o GeoGebra aqui do lado e vou abrir aqui o nosso algoritmo aqui, tá bom? Vou abrir aqui o da bissecção, que a gente vai ter um exemplo, tá bom? A primeira coisa que a gente tem que ter no nosso algoritmo aqui é a questão da nossa função, né? Eu escolhi essa função aqui como exemplo, uma função que é o x ao cubo menos 9x mais 1, que vocês podem ver aqui no gráfico. Ela tem esse formato aqui, ó, tá bom? Tem esse formato aqui. Primeiro a gente vai ter um intervalo, eu escolhi um intervalo de menos 1 até 1, que é o nosso a, até o nosso b aqui. Vou até dar um zoom aqui.
Aqui nós vamos ter o nosso A e nosso B. Aí nós fazemos a marcação aqui no nosso gráfico, tá? Aí depois calculamos a função de A e a função de B, tá? Só para marcar aqui, e eu vou passar duas linhas só para a gente se situar onde é que a gente está no problema, tá? Esse daqui é a nossa primeira tarefa na hora que a gente faz o método da bissecção. No caso aqui, nesse problema, eu utilizei uma precisão de 1%, tá? Um erro de 1%. Nós podemos ver que a nossa precisão de 1% já foi escolhida, tá bom? Ela não está escrita aqui, mas vocês marquem aí que é um 0,01 ou 1% no caso. E vamos checar a primeira coisa, a gente faz essa checagem do passo 2. Vou dar um zoom aqui. Essa checagem do passo 2. B menos A tem que ser menor do que a precisão. Então, B vale 1 e A vale menos 1. Então, 1 menos 1, nós vamos ter 2. 2 não é menor do que a precisão, que a nossa precisão escolhida é de 0,01, tá bom? Aqui eu vou até fazer aqui no meu bloco aqui, meio que um bloco de notas, que eu já edito no Linux. Nós vamos ter aqui o seguinte, a gente vai ter o B vale 1 e o nosso A vale menos 1, tá bom? Esse daqui é o nosso intervalo. Menos 1 e 1, tá? Se fizermos aqui, só um instante, pronto. Se fizermos aqui B menos A, nós vamos ter 1 menos 1, tá bom? Que dá igual a 2. Só que a nossa precisão, como eu falado anteriormente, ela é de 0,01, ou no caso 1%, tá bom? Aqui nós temos o 2. 2 é bem maior do que 0,01. Então aqui a gente não interrompe neste momento. A gente passa para o próximo momento, que é a interação do passo 1. Nós vamos para o passo 1. Aqui no passo 1 a gente vai encontrar o ponto médio entre o B e o A, que aqui nós vamos chamar de ponto x0, tá bom? Vamos calcular aqui a função desse x0 e percebemos que ela está próxima ao zero. Porém, o método da bissecção ele vai sempre comparar a distância entre esse ponto e esse outro ponto aqui, tá bom? A gente vai verificar agora a função de A. A função de A aqui, como podemos perceber, ela é o 9, né? É um valor positivo. E a nossa função do nosso ponto x0, no caso aqui, que é esse x, ela também é um valor positivo. Aí positivo vezes positivo dá maior do que zero. Então o A agora vai ser o nosso x. Então nós eliminamos esse A e ele passa a ser esse valor aqui. Aqui eu vou retirar. Nós vamos retirar aqui o nosso A e a nossa função. Agora nós teremos esse cara aqui para analisar. Nós temos o f de x0 e o b. Aqui a gente faz a comparação. Vamos fazer a comparação que é solicitada aqui. B menos A. Nós temos aqui 1 e o ponto x0 é no ponto 00. Aqui você só olha para o x, tá bom? O y ele não é importante para os pontos. Aqui nessa avaliação aqui. Aí nós vamos ter o nosso b, ele está agora, o nosso intervalo agora passa a ser o 0 e o 1. Então nós temos o b menos a. O b vale 1 e o nosso a vale 0. 1 menos 0 dá igual a 1. Percebemos que 1 é bem maior do que 0,01, certo? Ele não é menor do que a nossa precisão. Então, se ele não é maior do que a nossa precisão, vamos passar para o passo 8, que é a nossa próxima interação. Aí nós voltamos para o passo 4, tá bom? Aqui a gente já percebe que nós teremos um loop. Vamos para o passo 4 e vamos calcular o meio, tá bom? Que nós vamos chamar de x1. Aí nós calculamos o x1 aqui, que é bem no meio, tá? Aqui nós temos a função fx1 e temos a nossa linhazinha para marcar aqui. Voltamos aqui para o passo 5, verificamos se esses valores são maiores do que zero. Percebemos que aqui é negativo e aqui também é negativo. Negativo com negativo dá positivo. E isso é bem maior do que zero. Então a gente faz o A agora, que no nosso caso era o x0, ele sai, ele some, tá bom? E agora x0, só um instante.
posso estar me confundindo aqui. Temos aqui, nós temos o x1 e nosso b aqui. Mais com menos, na verdade o a é esse daqui, ó, o a é esse carinha aqui, e o nosso b é esse cara aqui. Então nós vamos multiplicar f de x1 vezes f de x0. Nós temos um valor negativo e um valor positivo. Negativo com positivo dá negativo. Então isso daqui não é satisfeito, tá bom? Aí o nosso b é que passa a ser o nosso x1. Aí nós vamos apagar o nosso b, que é a função do b, e pronto. Agora nós temos um intervalo entre x0 e x1, tá bom? Sempre atualizando a questão do nosso intervalo, nós vamos ter agora o intervalo 0 e o nosso intervalo 0.5, tá bom? Que é o x1. Aqui eu vou até colocar aqui um x0 e aqui é o nosso x1, tá? Porque a gente sempre vai atualizando os valores de a e b, tá? Aí vocês assim, é só lembrar que à nossa direita nós temos o b e à nossa esquerda nós temos o a, tá bom? Isso daqui é simplesmente para atualizar. Agora nós temos b menos a. Nós vamos ter o valor de 0.5, sempre checando, 0.5 menos 0, que dá igual a 0.5. Mas só que 0.5 é maior do que 0.01, tá bom? Então a gente ainda continua no nosso objetivo, que é encontrar um valor que esteja ali no meio para encontrar a raiz, tá? Com a precisão de 1%. Aqui, dando continuidade, nós temos, aí vamos ter que voltar para cá e fazer a atualização de novo, isto é, calcular o meio desse intervalo aqui. Aí nós vamos para o nosso x, aqui era para ser um x2, mas foi colocado um x3, tá bom? Aí, no caso aqui é um x3, mas deveria ser um x2, tá? Perdão aí por esse erro. Aí temos aqui o f de x3 e temos aqui novamente, aqui, encontramos o meio, certo? E agora nós temos o a vezes esse novo, vezes o x, né? Que é esse b aqui. Aí, temos positivo e negativo. Positivo com negativo dá negativo. Então quem vai assumir esse x3 aqui é o nosso b. Nós eliminamos o x1, o nosso x1 aqui, nesse caso. Tá bom? Se vocês não estiverem compreendendo como está funcionando, eu vou deixar um link para outros vídeos no YouTube que tem explicações mais precisas, tá bom? Caso vocês estejam se confundindo o que está acontecendo aqui. Aí temos aqui o nosso f de x0 e nosso f de x3. Então nós atualizamos o nosso intervalo. Continua com 0. E o x3 aqui no caso, ele é 0.25. Tá bom? Lembrando que esses valores são arredondados, tá bom? É só para a gente ter uma visão sobre o que está ocorrendo no algoritmo. Aqui nós vamos ter 0.25 menos 0, que é 0.25. Só que 0.25 ele é maior do que 0.01. Então quem assume o lugar de x3, no caso aqui era x1, né? Agora quem assume o b é esse x3 aqui. Tá bom? Aí ele não é, então a gente passa para o próximo passo, que é calcular a metade desse intervalo, que nós vamos chamar de x4 aqui, tá bom? E calculamos a nossa linha aqui do x4. Vamos aqui dar um zoom, tá bom? Para a gente ver essa aproximação. Como vocês podem perceber, está torta um pouquinho a linha, justamente pelo aquilo que eu falei, que é um arredondamento, tá? É só para a gente ter uma noção do que está acontecendo. Aqui, ó, nós percebemos que esse vezes esse dá menor do que 0, tá bom? Então, quem atualiza, no caso, é o b. Aí o b some, que esse x3 aqui some, e nós passamos a ter nosso x4 e nosso x0. Agora vamos calcular novamente o meio entre eles, tá bom? Que nós vamos chamar de x5, f de x5. Aí temos aqui o meio, ó. Calculamos o meio. Agora esse daqui vezes esse, né? Aí dá positivo. Aí dando positivo, quem assume o lugar do f de x5 é o a agora. Aí nós vamos fechar esse f de x0, tá bom?
Aí nós temos o f de x0. Agora calculamos o meio novamente, por quê? Porque se percebermos aqui, nós temos o x4, o nosso x4 ele vale 0,13. E o nosso x5, até o x5 é a esquerda, porque ele é o primeiro, ele é 0,06. E o nosso x4 ali no nosso caso da direita é um 0,13. Aí 0,13 menos 0,06 é igual a 0,07. E 0,07 ele é maior do que a nossa precisão, que é 0,01. Então a gente tem que fazer de novo, cortar no meio. Aí nós vamos cortar aqui no meio, que é o chamado x6, tá bom? Cortamos aqui no meio, x6. Aí percebemos que desse lado aqui dá positivo. Então quem assume o lugar do x6 é o a. Então o f de x5 ele some aqui também e some. Aí nós vamos ter o intervalo entre x4 e x6, tá bom? Aqui, percebendo o x4 e x6, nós vamos dar uma olhada aqui. Nós temos um intervalo agora, que é o x6, ele é 0,09 e o x4 ele permanece sendo 0,13, tá bom? 0,13 menos 0,09 dá 0,04. E 0,04 ele é maior do que a nossa precisão que nós estamos desejando, tá bom? Que é 0,01. Aí temos que calcular novamente o meio. Aí nós vamos calcular aqui o x7, tá bom? Aqui o x7, vamos dar um zoom mais ainda aqui. Temos aqui o x7. Esse daqui com esse daqui dá um valor positivo. Então quem assume o lugar do x7 é o a, que era o x6. Aí nós somimos aqui com x6 e temos agora esse intervalo aqui. Aí esse intervalo aqui nós temos o que? 0,11, que é o x7, e o x4, que é o nosso 0,13. Tá bom? 0,13. Esse daqui é o 0,13 menos 0,11, nós vamos ter uma precisão de 0,02. 0,02 é bem maior do que a nossa precisão de 0,01, tá bom? Por aqui a gente faz um encerramento, tá? Porque a continuidade é porque como está arredondado, esse valor aqui, ó, se eu for aqui bem precisamente em cima do x7, deixa eu aqui, eu acabei dando um zoom demais. Se nós formos aqui bem em cima do nosso ponto x7, ele é um valor que ele não é 0,11, ele é um valor 0, ponto alguma coisa, tá bom? Bem pequeno aqui, ó, 0,11, valores bem pequenos, tá? Que é provavelmente menor do que esse 1%, tá bom? Aqui é só uma visão sobre como é feito esse procedimento aqui. Eu vou disponibilizar esse arquivo aqui para você utilizar no seu GeoGebra, tá bom? Eu vou disponibilizar um link no GitHub, aí você pode ir visualizando também como foi feito aqui o passo a passo, tá? Vou fechar aqui para a gente poder ir fazer a nossa implementação do nosso algoritmo em linguagem C, tá? Aí nós vamos aqui abrir. Eu vou abrir aqui o VS Code, tá? Só um instante. Pronto, abriu aqui. Temos nosso. Eu até tinha feito em JavaScript uma visualização desse problema, tá? Eu acredito que eu vou até rodar aqui para que vocês possam ver uma outra maneira, talvez seja uma função total, se eu não me engano é uma função diferente, tá? Aqui lançar o gráfico, aqui nós temos um gráficozinho, ó, que exatamente acontece, ó. Nós temos aqui, ó, só complementando, né? A função é a mesma, tá bom? Essa é a função de x, aí eu tenho aqui o nosso a e o nosso b. Depois eu encontro o nosso x0. Aí o x0 nós somamos com a. Aí nós temos o x1, que é aqui.
Aí sumimos com o nosso B. Aí depois vem o x2. Aí x2 nós sumimos com x1. Sempre pegando a metade. Ó, aqui nós podemos dar um zoom. O que está ocorrendo. Ó. Aí o x2 ele... desculpa aqui, que eu olhei um zoom. Pronto, aí aqui... Deixa eu dar mais um zoom aqui, porque está pequeno demais. Aí aqui o x some o x2. Aí vamos calcular metade. Aí vai calculando na metade. Aí depois sumimos com x0 e vemos para o x5. Aí sumimos com o nosso x4 e assim vamos só pegando a metade. Ó. Sempre a metade. Dá um zoom aqui novamente. Dá outro zoom aqui. Aí sempre na metade. Aí sumimos... Não. Continuamos com o nosso x3 e sumimos com o nosso x5. Aí depois vem o x7. Aí por último essa precisão é bem menor. Aí a nossa raiz encontrada aproximadamente é a 0,109, tá? Que a gente dificilmente encontra a raiz exata, tá? No cálculo numérico. A gente sempre está com o objetivo de encontrar uma raiz aproximada, tá? Numa determinada precisão. Aí aqui é um algoritmozinho em JavaScript que era só para dar uma visão geral sobre o problema, tá? Aqui eu vou abrir aqui vou abrir a minha pasta, deixa eu ver, desktop, não, Documents, Instituto Federal, Ciência da Computação, terceiro semestre, cálculo numérico, método da bissecção. Vou abrir essa pasta aqui que a gente vai fazer a implementação nela, tá bom? Lembrando que esse código ele também vai estar disponível lá no GitHub para vocês, se alguém quiser dar uma olhada, tá bom? Quiser tanto tentar implementar como visualizar, viu? Vamos aqui criar o nosso programa. Eu vou colocar ele com o método bissecção, tá bom? Tá aqui o nosso linguagem C aqui. Ele está um pouquinho menor, vou até aumentar a fonte para que vocês possam visualizar melhor. Aí coloca aqui um include stdio, né, que é para a gente poder mostrar os dados. Aqui estamos aqui, return 0. Temos aqui o return 0. Aí aqui nós vamos fazer essas coisas aqui, ó. Justamente o mesmo problema aqui, tá? Primeira coisa que você tem que fazer, assim, na minha opinião, é colocar a sua função, né, que você vai fazer a análise, tá? Aí você coloca lá em cima e criar uma função para criar essa análise. Aí você vai ter, ela vai ser do tipo double, né? Ela vai ter um retorno do tipo double. Eu vou chamar ela de função, porque essa é uma função genérica, tá? Ela vai receber um x e vai retornar o valor do x da função. No nosso caso é a x ao cubo, né? Então nós colocamos x vezes x menos 9 vezes o x mais 1. Essa é a nossa função, tá? Aqui você coloca a sua função, que é simplesmente esse daqui que eu estou colocando, viu? Aqui é o nosso programa principal, tá? Para que a gente possa realizar os testes. Pronto, essa é a nossa função que nós vamos fazer a análise, tá? O que a gente precisa, segundo o algoritmo? A gente precisa de um A e de um B, que vão informar o extremo esquerdo e direito do nosso intervalo analisado, né? Aí nós vamos ter, vou colocar aqui um double, aí o valor de A, eu inicializo ele com 0, e o valor de B, eu também inicializo ele com 0, tá? Aqui é o nosso intervalo, tá? Depois a gente vai ter a questão da nossa precisão, né? Nós precisamos saber qual a precisão desejada. Também vai ser do tipo double. E essa precisão aqui, ela começa com 0.00, mas a gente vai pedir ao usuário que informe essa precisão, viu? Pronto, basicamente é só isso que a gente precisa, certo? Só que aqui, quando a gente parte para a programação propriamente dita desse método, a gente vai precisar de um número máximo de interações para evitar que ocorra um loop infinito, tá? Aí eu vou pedir também que o usuário digite um máximo de interações que ele deseja, tá?
Esse máximo de interações é do tipo inteiro. Máximo de interações. Tá bom? Ele começa com 0, mas ele vai ter os seus valores. Tá bom? Isso daqui é o que você vai ler do usuário para poder fazer o método funcionar, tá? E aqui é propriamente dito o método da dissecção, tá? Aqui é que começa realmente a implementação. Aí a implementação ela vai te retornar uma raiz, né? Um valor aproximado da raiz. Aí você chama ele de método da bissecção, tá bom? Aí o que ele precisa ali? Ele precisa do valor de A, aí aqui é os parâmetros da função, e ele também precisa da precisão que você deseja e também vai precisar do número máximo de iterações. Tá bom? Pronto, esses daqui são os valores que são necessários para poder fazer esse problema. Tá? Pronto, aqui é o máximo de interações, ele tá, eu vou diminuir só um pouquinho, pronto, aí aqui é o seu método da bissecção, tá? Você tem um valor A, um valor B, vai calcular a precisão, vai pedir a precisão e o número máximo de iterações para que não ocorra um loop infinito, tá? Primeira coisa que você vai checar no seu problema é esse teorema de Bolzano, tá? A primeira coisa que você vai fazer é, se a função de A vezes a função de B for maior ou igual a zero, ou maior do que zero, por exemplo, se for igual a zero, você já tem como um deles já a raiz, né? Se ela for maior do que zero, aí isso daqui deu problema, não passou no teorema de Bolzano, tá? Porque o teorema de Bolzano ele tem que ser menor do que zero, e aqui você está sendo maior do que zero, tá? Faltou um parênteses aqui. Aí o que acontece? Se acontecer que não está no teorema de Bolzano, né? Que você escolheu um intervalo que não possui raízes, aí você já tem que mostrar uma mensagem para o seu usuário, para a pessoa que está utilizando seu programa, informando: atenção, não existe raízes para a função neste intervalo, tá bom? É só uma garantia. Aí aqui você retorna um 0.00, simplesmente porque tem que retornar alguma coisa, não dá problema na linguagem C, tá? Se não retornar nada. Aqui você já chegou a essa primeira coisa aqui, já está garantindo que tem uma raiz nesse cálculo, tá? Aí os dados iniciais são esses parâmetros aqui que você pega da função. E aqui nós vamos para o segundo passo, que é primeiro já checar se nesse intervalo, se B menos A já consegue ser uma aproximação da raiz desejada. Aí nós vamos verificar. Se B menos o A for menor do que a precisão desejada, você vai devolver o ponto médio, né, que a gente ficou com devolver o ponto médio, que nada mais é do que B A mais B dividido por 2, tá? Aqui você encontra o ponto médio e já retorna ele como fosse a raiz, viu? Aqui, nessa linha aqui, na linha 15 a linha 17, nós estamos garantindo esse passo 2 aqui, tá bom? Como só tem uma instrução, eu posso tirar as chaves, tá? Para ficar mais limpo o código. Pronto, aí aqui nós temos já o passo 2 já garantido. Se não passar por isso daqui, a gente vai para a nossa interação. Aí nós vamos para o nosso for. Eu vou até colocar aqui no início, que é a nossa interação, tá bom? Colocar ela lá no início. Aí eu vou ter aqui. Poderia ser colocado aqui também, tá? Aí a interação ela vai começar de 1, ó. Que começa esse K, mas no caso eu estou chamando de interação. Essa interação ela vai até o máximo de interações que o usuário deseja. E essa interação ela vai sempre somando, tá? Ela vai sempre somando
coisa, que na verdade aqui eu já matei o passo 3 e o passo 8, tá? Que é aqui nesse for aqui, ó. É o passo 3 e o passo 8. Aqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos calcular o nosso x, né? Que aqui é um dobro do valor de x, que a gente coloca ele como zero lá no início, tá? Aí a primeira coisa a gente vai calcular esse x. Aí a gente vai calcular o x é a mais b sobre 2, que é o ponto médio, tá? Que você está calculando aqui. Aqui você vai fazer que é esse passo aqui, o passo 4 é esse daqui na linha 22. O passo 5, nós vamos fazer aqui o passo 5, que é simplesmente checar se a função de a vezes a função de x, ela é maior do que zero. Aí se ela for maior do que zero, lembrando aqui que não é aqui, é maior, bem aqui, pronto. Se ela for maior do que zero, é o seguinte, você vai fazer com que o a seja igual ao valor x encontrado. Se não, você vai fazer com que b seja o valor x, tá? Aqui é o passo 5, ó, da linha 23 à linha 24 é o passo 5. O passo 6 é justamente esse else, tá? Aí após isso, após você fazer isso daqui, você vai fazer o seguinte, você vai fazer o passo 7. O passo 7 você vai fazer se esse valor de b menos esse valor de a for menor do que a precisão, aí você vai retornar valor de a, não, exato. Se coisa, você vai retornar o ponto médio entre eles dois, tá bom? Que é o a mais b sobre 2. Aí você retornou o ponto médio, que é justamente o ponto 7. Se não for, ele vai e volta de novo a fazer o loop, tá? Aqui, caso atinja o máximo de iterações e você não conseguiu aqui encontrar uma aproximação, ficou no loop para evitar o loop infinito, você sempre retorna aqui no final na sua função o a mais b sobre 2, tá? Sempre fazendo isso daqui, tá bom? Assim que você garante que a sua função sempre vai retornar um valor, tá? Pronto, essa daqui é o método da bissecção, a implementação, e agora a gente vai fazer a nossa interação com o nosso usuário, né? Para você fazer seus testes, para verificar se está realmente correto essa implementação, tá bom? Aqui nós vamos fazer a leitura, né? Leitura dos dados, tá bom? Aí nós vamos garantir, por exemplo, nós podemos fazer aqui na nossa função para que assim o a ele sempre tem que ser do lado esquerdo, tá bom? E o b sempre do lado direito. Aí você já pode fazer essa checagem aqui, tá? Bem aqui garantir que o b seja maior do que o a, tá? Caso a pessoa inverta, aí você sempre consegue garantir isso. Aí, se o nosso b for menor do que o a, o nosso b, aí nós vamos precisar de uma variável auxiliar para realizar essa troca. Eu vou até chamar ela aqui, colocar double, a nossa auxiliar, tá? É simplesmente para poder realizar essa troca caso seja necessário. Aí auxiliar vai receber b, b recebe a, e o nosso a recebe auxiliar, tá? É só para inverter os dois, tá? Garantir que o b seja maior do que o a. Pronto, é só essa garantia ali, que é alguns ajustes que a gente vai colocando que não estão explícitos aqui, tá bom? Aí aqui nós vamos para a leitura dos dados, aí nós vamos pedir ao usuário que informe o valor de a. Aí aqui nós vamos lá mix com f, lf, vamos ler o valor de a, tá bom? Depois a gente vai ler o valor de b. Printf informe o valor de b. Scanf b, tá? Pronto, lemos o b e agora a gente vai calcular a nossa precisão. Na precisão a gente precisa garantir que essa precisão ela seja um valor positivo, tá bom? E diferente de zero, porque se colocar zero, essa precisão aqui ela nunca vai ser satisfeita, ó. Vai ficar uma coisa complicada de fazer, tá bom? Aí sempre a gente garante que ela não seja zero. 0%, uma precisão de 0%
quase que não existe, né? Assim, no cálculo numérico, não, dificilmente ocorre. Aí nós vamos garantir o seguinte: enquanto essa precisão for menor ou igual a zero, a gente continua executando isso daqui, tá bom? Aí informe a precisão desejada. Aí você dá um scanf, LF, precisão. Aí se essa precisão ela for menor ou igual ao zero, aí você manda uma mensagem para o usuário informando que erro, precisão inválida. Tente novamente, tá bom? Aí dá um barra N aqui para poder quebrar a linha. Aqui você já leu a precisão e já garante ela que ela seja uma precisão superior a 0%, tá? O máximo de interações você também vai ter que ler. Você tem que garantir que esse máximo de interações seja um valor positivo e diferente de zero. Aí máximo de interações, se ela for menor ou igual a zero, continua executando isso daqui. É o mesmo esquema aqui da leitura da precisão, viu? Informe o número máximo de iterações, tá bom? Scanf, LF, máximo de interações. Aí se esse máximo de interações for menor ou igual a zero, aí você apresenta uma mensagem de erro para o usuário, tá bom? Erro, máximo de interações, vou colocar só valor inválido, tente novamente, bom? Sempre garantindo a integridade dos dados que serão passados ao método, tá? Aqui no final a gente vai ter aqui que é a questão da nossa raiz, né? A raiz encontrada. Nós estamos em busca da raiz, então nós vamos colocar aqui double raiz encontrada. Ela começa com 0,0, tá bom? Só fazendo aqui. Aí nós, para encontrar essa raiz encontrada, ela vai receber o método da bissecção e vamos passar o A, o B, a precisão que nós desejamos e o máximo de iterações que a gente fez a leitura, tá? E no final a gente apresenta esse dado, barra N aqui para dar uma separação, a raiz encontrada foi. Aí você coloca aqui um LF, barra N e coloca a raiz encontrada, tá bom? Que você encontrou a raiz pelo método da bissecção, tá? Aqui é o cálculo e aqui é a apresentação dos dados Fazendo dessa forma, ele já vai te entregar a raiz, mas ele não vai te informar o passo a passo, tá? Aí, se você deseja fazer o passo a passo, a gente vai vir aqui em cima e vai colocar aqui, ó. Vamos sempre colocando aqui, deixa eu ver. Primeira coisa, você informa os dados A, B e C, né, e tal. Aí você pode fazer aqui, ó. Você já coloca só um printf aqui só para mostrar os valores que você vai encontrando, tá bom? Aí você pode colocar aqui um x, d, por exemplo, para que seja a sua interação. Aí você vai colocar um LF que é a nossa x, né? Aí você coloca aqui o f de x traço d é igual a um LF aqui também. E se você quiser também, você pode colocar o valor de A e o valor de B aqui nesse caso aqui, tá bom? Aí nós colocamos aqui a interação, f de x na função de x, calculando aqui, nós temos o valor de A e o valor de B, tá bom? Aí aqui sempre colocando com barra N aqui para poder fazer isso daqui. Vou até colocar um barra N aqui no início, não no final. Também aqui, porque a gente gere a visualização do que está ocorrendo, tá bom? A interação, o f de x, que também vai ter interação aqui, mas 2 vezes, tá bom?
Aqui é só para poder mostrar os dados, viu? Interação, ótimo, pronto. Aqui nós temos o nosso algoritmo e vamos colocar para rodar, né? Para ver se realmente está funcionando. GCC program.c program.sl. Não fale o diretório. Ah, sim, é porque eu não coloquei program, eu coloquei método do bissecção. Pronto, aqui ele deu alguns problemas que a gente vai consertar agora. Ele deu um problema na linha, deixa eu ver, LF. Ah, sim, aqui ele estava, foi bem aqui, entendi agora. Ah, porque antes dessa interação a gente tem que colocar o valor de x. Pronto, agora já diminuiu os erros, nós temos ainda um erro aqui, que é o máximo de interações eu coloquei para ler um float, né, sendo que é um int, é bem aqui. Não, não é interação não, é o máximo de interações, é um D aqui no lugar de um LF. Pronto, agora rodou, aí vamos rodar aqui o programa, eu vou informar aqui o valor de A, né, porque como no exemplo dado lá eu coloquei -1 e 1, a precisão que eu desejei foi de 0.01 e o número máximo de interações eu vou colocar 10 interações, tá? Aí aqui nós temos o valor de x1, que dá 0, ó, igual a gente encontrou lá no GeoGebra. O f de x dá 1, que é o que a gente tinha encontrado mesmo. O a é -1 e o b é igual a 1. Aí ele vai fazendo, na segunda iteração é o 0.5. E ele vai fazendo, a raiz encontrada, aproximada, foi 0.113281, tá? Se você quiser aumentar a precisão, nós podemos fazer aqui a precisão de -1 até 1 e a precisão desejada, uma precisão de 0.1%, tá? Que é esse daqui. Aí aqui a gente coloca o número máximo a 100 interações, nem precisa de tanto. Ele já encontrou essa daqui, ó. Essa daqui é mais precisa do que essa encontrada aqui, tá bom? E a gente vai podendo aumentar mais ainda a precisão, viu? E aqui termina essa questão da implementação. Vou deixar na descrição links para outros vídeos explicando sobre o método, tá bom? E o link no GitHub para esse algoritmo aqui já implementado, tendo essa foto aqui também. Tá? E aquele arquivo do GeoGebra, tá? Eu espero ter ajudado. Caso tenham dúvidas, podem entrar em contato comigo pelo e-mail ou pelo WhatsApp, tá? Até mais, pessoal.